Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das funções afins, que são as funções do primeiro grau. A gente já tem um vídeo guardado aí anteriormente no nosso arquivo dos canais que fala sobre a função afim. Nele a gente trabalhou com taxa de variação, que é o coeficiente angular, a gente falou sobre o coeficiente linear e também aprendeu a como montar uma determinada lei de formação a partir de um problema. Agora a gente vai trabalhar nesse vídeo com sua representação gráfica. Como é que eu posso fazer uma interpretação gráfica de uma situação algébrica? É isso que a gente vai trabalhar. Então, para a gente iniciar o estudo da função afim com a sua representação gráfica, é interessante, antes de qualquer coisa, a gente lembrar que uma reta é determinada por dois pontos na nossa geometria. Sabemos que uma reta possui infinitos pontos, mas para a gente desenhar uma reta é necessário o suficiente que a gente tenha dois. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se eu tenho uma função do primeiro grau, toda função do primeiro grau tem cuja representação gráfica uma reta. Então, quando eu for colocar ela no plano cartesiano, o seu gráfico que será gerado, então, vai ser uma reta. Como é que eu posso proceder para fazer um gráfico? Bem, você sempre vai atribuir valores para x, que é o valor independente, que ele não depende de nada. Você pega o valor atribui valores para x na sua função e após os cálculos você vai encontrar o valor do y, ou seja, o valor de f de x. Y e f de x são equivalentes. Você deve repetir esse processo duas vezes. Por que duas vezes? Assim como a gente lembrou, você faz duas vezes porque você precisa de dois pontos para representar a sua reta. Você pode escolher o valor que você quiser para o x. Para cada valor de x, eu vou ter um correspondente valor de y, porque essa é a definição de função. Por exemplo, se você escolher o x valendo 2, como que vai ficar? Você vai calcular o f de 2. No lugar do x, se você substituir por 2, vai ficar 2 vezes 2 menos 3. Está escrito aqui embaixo. 4 menos 3 dá 1. Então, daí você constrói um par ordenado, cujo valor do x é 2, está escrito aqui de vermelho, e o valor de y é 1. Então, você já encontrou um ponto do plano cartesiano. Para você determinar outro ponto, você escolhe outro valor. Vamos, por exemplo, escolher o valor 0. Então, no lugar do x, você vai colocar 0. Então, vai ficar f de x, que é o meu y, igual a 2 vezes 0 menos 3. 0 menos 3, que dá menos 3. Daí eu tenho que o ponto que eu determinei foi que quando x valer 0, o valor do seu y, ou seja, o valor da sua imagem, é o valor menos 3. Vamos representar esses dois pontos que nós encontramos agora no que a gente conhece como sendo tabelinha. A tabelinha ela é crucial, ela é importantíssima quando você trabalha com funções. Observe que eu disse função do primeiro grau. A tabelinha ela pode ser utilizada na função do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logarítmica, modular, trigonométrica. Então vamos lá, vamos montar a nossa tabelinha agora. Com o gráfico construído agora, turma, vamos analisar interseções com o eixo x e y, que são pontos muito importantes para se trabalhar com algum determinado problema, tá certo? Primeiro, vamos ver qual que é a interseção com o eixo y, ou seja, onde essa reta verde corta o eixo y. Ela corta o eixo y em cima do número menos 3. Por definição, a reta vai cortar o eixo y sempre porque é onde o x vale 0. Todo ponto, então, que estiver em cima do eixo y significa que o x vale 0. Se eu analisar a função que nós temos desenhado aqui, que é o nosso exemplo, basta no lugar do x você colocar 0. Aí você vai estar encontrando sempre a interseção com o eixo y. Então vai ficar o quê? F de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 3. Significa que o valor encontrado foi menos 3. Bacana, não é? Só frisando uma coisa. Sempre a minha reta vai cortar o eixo y em cima do número que está sozinho aqui na minha função, que é o coeficiente linear. Então, se você tiver uma função lá, 5x mais 3, significa que vai cortar no mais 3, e assim por diante. Então, anotem aí, a interseção com o eixo y em uma função do primeiro grau sempre vai ser o valor do coeficiente linear, tá certo? Tá aí, então, ele pediu ponto, ponto é x0 e y menos
3. Outro ponto muito importante é a interseção com o eixo x, que tem até um nome muito específico, que chama-se raiz da minha função. Agora que nós já vimos a interseção com o eixo y, a gente vai ver a interseção com o eixo x. A interseção com o eixo x é ainda mais importante. Ela é inclusive chamada de raiz da minha função. Toda função do primeiro grau, ela tem uma raiz. Como que eu determino, Edson Júnior, essa uma raiz? Basta você pegar a sua função e colocar ela igual a zero. Por que, Edson Júnior? Que eu sempre vou colocar igual a zero. Não precisa decorar, né, pessoal? Por que é igual a zero? Bem, é igual a zero porque todo ponto que está em cima do eixo x, o seu y vale zero. E y e f de x são a mesma coisa. Então, se eu pegar a minha função do exemplo 2x menos 3, basta eu colocar no lugar do f de x o número 0. Resolvendo a equação, ou seja, isolando o x, nós vamos ter 2x igual a 3, x igual a 3 sobre 2, que é o mesmo que 1,5, galera. Vamos analisar isso no gráfico? Olha aqui, ó. Onde o mouse está, esse ponto aqui é o número 1,5. Logo, a interseção com o eixo x, então, vai ser o 3 sobre 2, que é 1,5, e o 0. Então, para determinar a raiz de uma função do primeiro grau, basta você pegar a função e colocar ela igual a 0. Correto? Pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Se curtiram, dá um joinha e segue o canal. Grande abraço para vocês. Teremos outros vídeos sobre função do primeiro grau.